Você acreditaria se eu dissesse que um simples "sobrou algo" mudou o destino de uma mulher grávida e sem rumo e a levou direto para o altar? Essa história vai tocar o seu coração de um jeito que talvez você não esteja preparado. Se essa introdução já te deu um nó na garganta, aproveita e se inscreve aqui no canal. Toda semana tem histórias assim, cheias de verdade e emoção. Curte o vídeo e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde. Essa história está chegando. O céu já ganhava tons dourados quando Marcelo se sentou àquela mesa de canto no restaurante elegante da esquina da avenida principal. Ele gostava daquele lugar, não pelo sabor do vinho ou pela comida refinada, mas porque dali dava para observar a cidade passando, os passos apressados, as buzinas, os casais discutindo baixinho, as crianças rindo na calçada. Era o único momento do dia em que ele se sentia parte de alguma coisa real. Marcelo tinha 36 anos, mas parecia carregar mais tempo nos ombros. Vestia um terno bem passado, relógio caro no pulso, sapato de couro brilhando. O garçom serviu um prato bonito, cheio de nomes franceses e uma taça de vinho tinto caríssimo. Mas Marcelo não sorriu. Ele apenas olhou o prato e mecanicamente começou a comer. Por dentro, o vazio era ensurdecedor. Foi então que ele a viu. Primeiro, pelos olhos. 2 olhos grandes, cansados, fundos, que pareciam carregar um mundo de dor. Depois, a barriga redonda, denunciando que um novo ser estava prestes a nascer. E o contraste com aquilo tudo. A pele marcada pelo sol, o cabelo bagunçado, as roupas puídas e sujas, como as de quem dorme na rua há semanas. A jovem caminhava devagar, com passos curtos e tímidos, como quem já ouviu muitos não e tem medo de mais um. Ela parou diante da mesa dele, o rosto abaixado, mas os olhos buscando coragem. "Sobrou algo?" perguntou com a voz baixa, quase engolida pelo barulho do trânsito, mas que para Marcelo soou como um grito silencioso. A frase ficou suspensa no ar. Os talheres de Marcelo pararam. A taça não chegou à boca, e o barulho do restaurante, risadas, brindes, pedidos, se transformou num fundo distante, como se o mundo tivesse apertado o botão de pausa. Havia algo na voz dela que atravessava qualquer julgamento. Não era uma pedinte qualquer. Não era só fome. Era outra coisa. Uma mistura de desespero, orgulho ferido, medo e esperança. Uma última tentativa. Antes de desistir, Marcelo a encarou. E por dentro algo se partiu. Não de dó. Ele não era o tipo de homem que se deixava levar por pena. Mas era como se visse nela uma parte esquecida dele mesmo, uma alma cansada de fingir que estava bem. O silêncio entre os dois durou segundos, mas parecia uma eternidade. Algumas pessoas nas mesas próximas franziram o rosto, cochicharam. Uma senhora chegou a resmungar algo como: "Que absurdo!" Mas Marcelo continuava olhando aquela mulher como quem olha uma pergunta sem resposta. Ela ia se virar. Já estava se afastando quando ele se levantou lentamente e disse: "Senta aqui." A moça parou surpresa. Seus olhos arregalaram, desconfiados. Ele apontou a cadeira do outro lado da mesa. Ela hesitou. O garçom se aproximou, visivelmente incomodado. "Está tudo bem, senhor? Traga outro prato igual ao meu. E mais uma taça", respondeu Marcelo, sem tirar os olhos dela. A mulher sentou-se devagar. As mãos tremiam sobre o colo. Ela mantinha os olhos baixos, tentando esconder a vergonha que queimava no rosto. O perfume caro do restaurante contrastava com o cheiro de rua que ainda estava em sua pele. Mas Marcelo não recuou. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava exatamente onde devia estar. Ela ainda não tinha dito o nome, mas havia dito tudo naquela pergunta simples, quase infantil. Sobrou algo? E sem saber, ela tinha mexido com tudo dentro dele. Uma frase, uma barriga, um olhar, e o mundo
Daquele homem milionário começou a ruir para dar lugar a algo novo, algo que ele ainda não entendia, mas que não queria perder. E foi naquele instante silencioso, entre a elegância de um restaurante e a dor estampada no rosto de uma estranha, que o destino começou a escrever uma nova história para os dois. O garçom chegou com o segundo prato, sem esconder o desconforto. Marcelo nem ligou. Estava focado naquela mulher sentada diante dele, tão fora de lugar naquele restaurante luxuoso, quanto ele mesmo se sentia, apesar do terno impecável. Ela ajeitou a cadeira devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma regra invisível. As mãos descansavam no colo, fechadas, nervosas. E os olhos... os olhos diziam tudo o que a boca ainda não tinha coragem de contar. "Qual o seu nome?" perguntou Marcelo, com a voz baixa, gentil. Ela demorou a responder, como se tivesse esquecido que ainda tinha um nome. "Érica." Marcelo assentiu com a cabeça, como se gravasse cada letra dentro do peito. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente agora. Não havia pressa. Era como se o tempo tivesse desacelerado só para ouvir o que Érica tinha a dizer. Ela olhou o prato à sua frente. Era bonito, cheiroso, mas parecia distante. Marcelo notou o olhar hesitante e disse: "Pode comer, é seu." Ela pegou o garfo com cuidado, como quem não quer desperdiçar nem o gesto. E entre uma garfada e outra, sua história começou a sair. Baixo, simples, sem drama, mas doía só de ouvir. Érica era filha única. Cresceu em uma casa simples, num bairro onde a igreja mandava mais do que o prefeito. O pai era rígido, severo, homem de palavra dura e poucas demonstrações de afeto. A mãe, submissa, vivia mais ajoelhada em oração do que sentada ao lado da filha. Tudo era pecado, tudo era julgamento. Quando conheceu um rapaz da faculdade, bonito, educado, cheio de promessas, Érica achou que finalmente teria um pouco de liberdade. Mas bastou a notícia da gravidez para o rapaz sumir, e junto com ele, tudo que Érica achava que tinha de futuro. Voltar para casa foi pior. Contar à mãe trouxe gritos. Do pai, ouviu palavras que feriram mais do que qualquer tapa. "Você matou a nossa honra." Na mesma noite, foi colocada para fora com uma mala velha e 50 reais no bolso. Desde então, dormia onde dava. Às vezes, uma cama de papelão numa marquise. Outras vezes, um canto apertado num abrigo lotado. Já tinha passado 2 dias inteiros sem comer. E o bebê mexendo dentro da barriga, como que pedindo ajuda, sem saber da guerra que a mãe enfrentava. Marcelo escutava tudo sem interromper. Um nó se formava em sua garganta, apertando devagar, como se alguém puxasse uma corda lá dentro. Ele conhecia muitas histórias, de empresários, investidores, políticos, mas nenhuma história o tocou como aquela. Porque ali, sentada com os cabelos desgrenhados e a alma em pedaços, havia uma mulher que não desistiu, que mesmo esmagada pela dor, ainda teve coragem de pedir: "Sobrou algo?" E isso dizia muito. Marcelo não viu uma mendiga, viu alguém que, com tudo contra, ainda lutava para proteger uma vida que nem nasceu. Viu uma mulher que, mesmo sozinha, ainda era mãe, ainda era digna, ainda era gente. Érica terminou de contar e abaixou os olhos. Talvez achasse que ele fosse se levantar, pedir a conta, agradecer a conversa e ir embora como todos os outros já tinham feito. Mas Marcelo não saiu. Ele continuou ali, olhando para ela com um respeito que ela há muito não recebia. E dentro dele crescia uma vontade de fazer algo, não por caridade, mas por justiça, por humanidade, por tudo que aquela mulher merecia e que o mundo tinha roubado. E naquela troca de olhares silenciosa, sem promessas nem expectativas, Marcelo sentiu que precisava saber o que mais havia por trás daquela força disfarçada de fragilidade. Os dias passaram, mas Marcelo não esqueceu. A imagem de Érica com a voz fraca, as mãos trêmulas e aquele olhar misturado de vergonha e coragem ficou grudada nele como uma lembrança que insiste em voltar toda noite. Era mais forte que ele. Não era paixão,
Não ainda. Era algo mais profundo, como um chamado. Algo dentro dele dizia: ela precisa de você, e talvez você também precise dela. Na terceira tarde, ele voltou ao mesmo restaurante. Sentou na mesma mesa. Pediu o mesmo vinho, mas nada era igual. O lugar, que antes parecia um refúgio, agora era só um cenário frio sem sentido. Ele olhava ao redor, procurando. As pessoas passavam apressadas, os carros buzinavam, o garçom servia com elegância, mas Érica não estava. Foi no dia seguinte, quase no fim da tarde, que a viu. Sentada no chão da calçada, encolhida, protegendo a barriga com as duas mãos, tentando se esconder do vento que cortava o asfalto. O cabelo bagunçado, o rosto mais pálido ainda. Mas era ela, e ele sentiu o coração dar um pulo no peito. Érica! Ela olhou, assustada. Levantou devagar. A expressão era de quem esperava uma cobrança, não um reencontro. Marcelo ajoelhou diante dela, mesmo de terno, e disse: "Vem comigo. Você não pode continuar assim." Ela hesitou. Apertou a barriga como se tentasse proteger não só o filho, mas a alma. Achava que ele queria algo em troca. Estava cansada de promessas vazias. Já tinha ouvido: "Vou te ajudar demais na vida." E em todos os casos, o preço era alto demais. "Eu não quero te atrapalhar", murmurou baixinho. "Você não me atrapalha. Só vem." Naquela noite, Érica dormiu em um dos apartamentos que Marcelo mantinha fechado, só para receber visitas ou descansar quando queria silêncio. Não era um palácio, mas era limpo, aquecido, seguro. Pela primeira vez em semanas, ela tomou um banho quente, vestiu roupas limpas e sentiu o cheiro de comida de verdade. Nos dias seguintes, ele a levou ao médico. Ajudou nos exames, comprou vitaminas, roupas novas, frutas frescas. Ficava ao lado dela nas consultas, ouvindo com atenção cada palavra do obstetra, como se já fosse pai de fato. Quando Érica dormia, ele sentava no sofá e ficava ali, em silêncio, tentando entender o que estava sentindo. Mas o mundo não ficou em silêncio. Logo começaram os comentários. Primeiro, os olhares. Depois as mensagens. "Você enlouqueceu? É isso que quer para sua vida? Ela só está interessada no seu dinheiro." O noticiário local estampou uma manchete irônica: "Milionário se envolve com moradora de rua grávida. Amor ou caridade?" Os amigos mais antigos sumiram. A família ficou em choque. O irmão mandou uma mensagem fria: "Você vai manchar o nome da família." Até o conselheiro jurídico ligou: "Marcelo, pense bem. Isso pode destruir sua imagem. Você sabe como as pessoas são." Ele sabia muito bem, mas pela primeira vez não se importava. Porque ao olhar Érica esboçando um sorriso tímido no café da manhã, ao ouvir a batida suave do coração do bebê no aparelho do médico, ao vê-la andar de cabeça um pouco mais erguida, ele sentia algo que nenhum contrato, nenhuma ação da bolsa, nenhuma festa de gala tinha lhe dado. Sentia paz, verdade. Sentia que estava vivo. Não era sobre salvar ninguém. Era sobre se salvar também. Porque, de alguma forma, ela trazia de volta o Marcelo que ele tinha esquecido no meio dos números e reuniões. E enquanto o mundo gritava lá fora, ele descobria que o único som que fazia sentido era o do próprio coração dizendo: "Fica, continua." Mas o que Marcelo ainda não sabia era que nem todo trauma se cura só com acolhimento. E Érica ainda carregava dores que poderiam afastá-los mais do que qualquer crítica externa. O tempo passou devagar naquele apartamento silencioso. Os dias eram calmos, com cheiro de café fresco pela manhã e o som dos passarinhos vindo pela janela. Marcelo cuidava de tudo com zelo. Fazia questão de deixar frutas cortadas na geladeira, organizava as consultas médicas, comprava livros infantis para deixar sobre a mesa. Érica dormia num quarto só dela, com uma cama simples, lençóis limpos e um abajur de luz suave que ela raramente acendia. À noite, mesmo com o conforto, mesmo em segurança, ela chorava baixinho, sempre escondido, com o rosto virado para o travesseiro.
Não queria incomodar nem mostrar fraqueza. Durante o dia tentava sorrir, mas Marcelo sabia que aquele sorriso ainda era de fachada. Tinha algo nela que permanecia trancado. Um medo que não se dissipava com banho quente nem com carinho. Era o medo de ser jogada fora de novo, de confiar e ser descartada como antes. Ela carregava a culpa. Achava que tudo o que aconteceu era resultado de uma falha dela. Vergonha também. Mesmo recebendo tudo sem cobrança, sentia que era um fardo para Marcelo. Não se via digna da bondade que ele oferecia. E ele, do lado de cá, tentava chegar perto sem invadir. Cuidava com delicadeza. Acariciava sua mão nas consultas, elogiava as pequenas conquistas do dia, decorava o nome do bebê antes mesmo dela. Contar era um homem que queria ser presença, não pressão, mas sabia que, por dentro, ela ainda estava em pedaços. Até que um dia, com mais confiança, Marcelo a convidou para sair. Queria mostrar que ela podia existir no mundo de novo, que podia andar de cabeça erguida. Escolheu um restaurante discreto, num bairro tranquilo, mas ainda assim elegante. Era a primeira vez que ela vestia um vestido novo desde que tudo aconteceu. Passou um batom tímido, prendeu o cabelo. Ela estava linda, mas insegura. Na mesa ao lado, 2 homens de terno conversavam alto. Um deles era um ex-colega de Marcelo, o tipo arrogante que confunde dinheiro com valor. Ao vê-los juntos, não disfarçou o deboche. Ora, o Marcelo agora virou assistente social? Disse rindo. Tá salvando mendiga grávida agora, é? O mundo parou naquele segundo. Marcelo gelou por dentro. Érica congelou por fora. O garfo caiu no prato. O riso irônico dos homens parecia ecoar mais do que devia. Ela não disse nada. Só abaixou os olhos, envergonhada. A ferida, que já estava quase cicatrizando, abriu de novo e sangrou mais fundo. Porque não foi só a piada. Foi o lembrete cruel de que, por mais que tentasse, sempre teria gente que só enxergaria a sujeira do passado, nunca o valor do presente. Na manhã seguinte, Marcelo acordou com a cama arrumada e o silêncio pesado no ar. Bateu na porta do quarto. Nada. Procurou pelos cômodos, pelo prédio, pelas ruas próximas. Nada. Na cozinha, sobre a mesa, um bilhete dobrado com cuidado. A letra dela, pequena e firme. Obrigada por tudo, mas eu não pertenço ao seu mundo. Aquela frase foi um soco no estômago. Marcelo sentou-se à mesa com o bilhete nas mãos, o olhar perdido, o peito apertado. Naquele instante ele entendeu algo que tinha ignorado até então. Não bastava dar teto, comida e cuidado. Não bastava vestir o corpo. Era preciso aquecer a alma. Era preciso plantar amor com raízes, para que ela acreditasse que merecia ficar. Porque as dores dela não eram só materiais. Eram invisíveis, profundas, moldadas em anos de rejeição. E para curar esse tipo de ferida, não bastava estar ao lado. Era preciso estar dentro. E foi ali, com o bilhete entre os dedos e o coração em pedaços, que Marcelo soube. Se quisesse tê-la de volta, teria que provar que ela nunca mais estaria sozinha. Nem por fora, nem por dentro. Marcelo não dormiu naquela noite, nem na seguinte. O bilhete de Érica, escrito com letras trêmulas, e uma dor visível nas entrelinhas, estava sempre em sua mão, como se fosse uma ferida aberta que ele não conseguia parar de olhar. Obrigada por tudo, mas eu não pertenço ao seu mundo. Essas palavras ficaram martelando na cabeça dele. Ele andava pelos cômodos da casa, olhava o cantinho onde ela costumava ficar lendo em silêncio, o prato preferido dela na geladeira, as roupinhas de bebê que tinham comprado juntos. Tudo lembrava a Érica, tudo doía. Ele tentou manter a rotina, mas fracassou. Cancelou reuniões, adiou compromissos. Marcelo, o homem que controlava milhões com firmeza, agora tremia ao segurar o volante do carro, dirigindo sem rumo pelos bairros mais afastados da cidade, procurando qualquer sinal dela. Contratou pessoas, fez ligações, visitou abrigos, olhou rostos desconhecidos com esperança, apenas para se decepcionar, dia após dia.
Até que uma manhã, quase sem forças, recebeu uma ligação. Uma assistente social havia ouvido falar da busca dele e lembrou de uma mulher grávida, visivelmente abalada, que tinha sido atendida numa pequena clínica comunitária no subúrbio. Marcelo não pensou duas vezes. Pegou as chaves e foi. A clínica era simples, paredes brancas já descascadas, cheiro de álcool e soro. O corredor apertado fazia eco com cada passo dele. Quando chegou à porta indicada, hesitou, respirou fundo e entrou. Érica estava ali, sentada, os olhos vermelhos, abraçada à barriga já arredondada. Chorava baixinho, como quem pede desculpas ao mundo. Quando levantou os olhos e o viu, o tempo pareceu parar. Ela tentou se levantar, surpresa. As palavras embolaram na boca. Queria explicar, pedir desculpas, fugir e abraçá-lo tudo ao mesmo tempo. Me desculpa, disse, com a voz embargada. Eu só queria não estragar sua vida. Eu sou um peso. Só isso. Marcelo não respondeu. Caminhou até ela, ajoelhou-se ali mesmo, diante dos olhares curiosos de enfermeiras, pacientes, gente simples. Segurou a mão dela com firmeza e olhou nos olhos de Érica como quem fala com a alma. Você não me atrapalha. Você me salva, Érica. Você me lembra o que é ser humano. As palavras bateram fundo no coração dela e desataram o que estava preso fazia anos. Ela chorou. Chorou com o peito, com a alma, com os traumas, os medos, as rejeições que carregava, como se cada lágrima limpasse um pedaço daquela vida dura que ela achava que não merecia ser vivida com amor. E naquele momento, ali, no meio de tanta simplicidade, Érica acreditou, pela primeira vez na vida, acreditou que podia ser amada, não por piedade, não por obrigação, mas porque, mesmo com todos os pedaços quebrados, ela ainda era inteira para alguém. Marcelo a abraçou com cuidado, respeitando o ventre onde crescia a vida que os unia. E naquele abraço não havia promessas de contos de fadas. Havia verdade, havia escolha, havia amor. E foi assim que, em meio ao silêncio daquela clínica simples, um novo capítulo começou a se escrever. Um capítulo onde o amor não era mais teoria, mas prática, onde o coração, enfim, encontrava um lar. E naquele instante, Érica ainda não sabia, mas o amor que nascia ali seria posto à prova mais uma vez, de um jeito que ela jamais poderia imaginar. O tempo passou depressa, como passa o tempo quando a vida finalmente encontra um pouco de paz. Os dias de incerteza deram lugar à expectativa silenciosa de um momento que se aproximava, o nascimento do filho. O barrigão de Érica crescia junto, com o carinho entre ela e Marcelo. Cada ultrassom era uma mistura de lágrimas e risos. Marcelo, mesmo sendo empresário acostumado com decisões frias e números exatos, tremia as mãos a cada batida do pequeno coração na tela. No dia em que o bebê resolveu chegar ao mundo, o céu estava nublado, como se o mundo tivesse parado para testemunhar aquele recomeço. Marcelo estava lá, segurando a mão dela, com os olhos marejados e a alma em oração. Não largou dela nem por um segundo. E quando ouviu o primeiro choro do menino, desabou. Chorou como se o peito abrisse por dentro, como se naquele instante todos os buracos do passado fossem, enfim, preenchidos. O bebê nasceu forte. Os olhinhos puxados, como os da mãe, mas o sorriso, aquele sorrisinho ainda banguela, quando abriu os olhos pela primeira vez, era igualzinho ao de Marcelo. Era como se a vida dissesse, está tudo bem agora. Naquele momento, com o filho nos braços, ainda no hospital, Marcelo se ajoelhou ao lado da ama, pegou a mão de Érica com delicadeza e, com os olhos ainda úmidos, disse: Érica, você me deu tudo o que eu nem sabia que precisava. Você me deu um lar, um filho e a chance de ser melhor. Casa comigo? Ela não conseguiu responder com palavras. Só chorou. Chorou como quem sabe que, pela primeira vez, não está mais sozinha. E com a cabeça, disse sim. Um sim que carregava tudo. Medo, esperança, gratidão e amor. O casamento foi simples.
numa capelinha pequena, enfeitada com flores do campo e sorrisos sinceros. Érica usava um vestido branco singelo, comprado com carinho, mas com brilho de rainha. Marcelo vestia um terno azul claro, mas quem via os olhos dele sabia. Ele estava deslumbrado. Não com o traje, mas com a mulher que estava ali diante dele, dizendo sim pela segunda vez. Agora diante de Deus e do mundo. Não houve luxo, mas houve verdade. E isso bastava. Depois do casamento, Marcelo decidiu fazer algo que há muito lhe martelava o coração. Vendeu parte das ações da empresa e abriu um projeto social no nome de Érica. Queria que outras mulheres, outras Éricas da vida, tivessem a chance de recomeçar, de sair da rua, da dor, da solidão. O projeto oferecia acolhimento, atendimento médico, psicológico e principalmente escuta, um lugar onde ninguém seria invisível. Érica participou de tudo, dava conselhos, ajudava outras mulheres, contava sua história. O passado, que antes doía tanto, virou ponte, e cada vez que ela via outra mulher conseguir se levantar, sentia que uma parte dela também sarava um pouco mais. A casa deles era cheia de risos e choros de bebê, brinquedos espalhados pelo chão e cheirinho de café no fim da tarde. Não era perfeita, nenhuma casa é, mas era de verdade, com amor, respeito e dignidade. Porque no fundo tudo começou com uma pergunta simples, uma frase quase sussurrada, dita por uma mulher cansada, de olhos baixos e barriga faminta. Sobrou algo? E terminou com tudo o que ela sempre mereceu, mas achava que nunca teria: amor, um lar e a chance de começar de novo. Mas o destino, às vezes, gosta de surpreender, e o que parecia fim era apenas o começo de uma nova jornada. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, deixa seu like e assiste mais um vídeo aqui do lado. Às vezes tudo o que a gente precisa é acreditar que ainda dá tempo de recomeçar.